Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, amém? Amém? Você veio nessa noite mais para receber ou mais para dar ao Senhor? Às vezes a gente vem mais para receber, e o Senhor, Ele nos abençoa dessa forma também. Mas quando estamos no culto, na verdade, nosso maior objetivo é dar ao Senhor a honra, a glória e o louvor que Ele merece, amém? Ele é bem-vindo na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. Ele tem que ocupar o lugar de honra na nossa vida. Ele tem que ser o maior motivo da nossa alegria, ainda que a gente passe pelas lutas, pelo vale da sombra da morte. Ele é a razão da nossa alegria e da nossa adoração. Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? E eu queria convidar você a se colocar em pé nessa hora, em atitude de louvor e de adoração ao Senhor, e declarar o quanto Ele é digno na sua vida, o quanto Ele é maravilhoso, tudo aquilo que Ele tem feito por você. Eu queria convidar você nessa hora, com toda a liberdade, meu querido. Se você quiser levantar a sua mão, se você quiser se assentar, se ajoelhar, mas aí no seu lugar, eu queria convidar você nessa hora a declarar palavras de amor ao Senhor, a dizer: Deus, Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor ocupa o lugar de honra na minha vida. Não há nada que eu queira mais, Senhor, do que estar na Sua presença, do que viver, Senhor, segundo a Sua vontade. Não há nada, Senhor, que eu queira mais do que viver, Senhor, para Ti, ó Pai. Ainda que eu passe pelas lutas, ainda que eu passe pelas dificuldades, ainda que nada aconteça de acordo com a minha vontade, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que jamais o Senhor vai me desamparar. Eu sei que em todos os momentos o Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias da minha vida, Pai. Por isso eu declaro que o Senhor está entronizado no meu coração, na minha vida, na minha casa, Senhor. É o que eu mais quero, é o que eu mais desejo. Estar com o meu coração totalmente aberto, Pai, para o Senhor, para receber do Senhor, ó Deus, nessa noite, Pai. Mas eu quero dar ao Senhor toda a honra e toda a glória que o Senhor merece, por tudo que o Senhor conquistou por mim, por cada um que está aqui, Senhor, naquela cruz. Toda honra, Pai, toda glória, Senhor, e toda adoração seja dada a Ti, ó Pai, o único merecedor. Aleluia, seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Abrimos a nossa vida, rasgamos as nossas vestes, jogamos as nossas coroas, Senhor, no chão, Pai, para dizer que queremos mais de Ti, Senhor. Aleluia. Declare, meu querido, corações abertos em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor e em total
és bem-vindo neste lugar. Preparado está o trono de louvores só pra ti. Ah, Pai, como precisamos da sua presença, como precisamos do Senhor. Corações abertos em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor e em total entrega. Precisamos de ti e reconhecemos, não dá pra viver sem tua presença. Ansiamos por ti, temos fome por mais, declaramos a uma voz: tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está o trono de louvores. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está o trono de louvores só pra ti. Só pra ti. Entronizamos o teu nome, Senhor. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está o trono de louvores. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está o trono de louvores só pra ti. Só pra ti, Senhor. O nosso coração é o teu altar. A nossa vida é teu altar, Senhor.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 122, você não precisa abrir, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reinam paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E seja este o nosso desejo, seja esta a nossa oração, o anseio do nosso coração, para que realmente a casa do Senhor seja uma casa abençoada, que o palácio da tua casa seja um palácio abençoado, e que por onde você for, você possa levar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos por podermos estar na tua casa nesta noite, unidos com os nossos irmãos, reunidos, ó Deus, em teu nome, para exaltá-lo, para glorificá-lo, ó Deus, para bendizê-lo e para dizer que o Senhor é o único na nossa vida. Não existe outro no trono da nossa existência. Obrigado, Senhor, porque o teu Santo Espírito tem movido o nosso coração na perfeita adoração diante do Senhor. E obrigado, Senhor, porque temos certeza que hoje o Senhor há de falar profundamente às nossas almas, aos nossos corações. O Senhor há de transformar a nossa vida para a honra e a glória do teu santo nome e para a nossa felicidade. Por isso, Pai, clamamos que tu venhas tomar a direção deste culto e que teu Espírito esteja ungindo todo falar, todo pensar, todo agir, ó Deus, para que a glória realmente suba diante do teu trono como um aroma suave, ó Pai. Abençoe a nós, os teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos, vamos aos nossos avisos. Vamos aproveitar nossos avisos, queremos saudar os nossos visitantes com a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, seja bem-vindo na casa do nosso Pai, que aqui também é a sua casa. Fique à vontade, o Senhor nosso Deus com certeza tem algo muito especial para a sua vida nesta noite. Os avisos, por favor. Enquanto o aviso é projetado, gostaria de lembrar aos irmãos que nós temos o nosso site, os nossos cultos são transmitidos por este site, você pode estar vendo na sua casa ou indicando por um amigo, para que ele esteja participando também do culto da nossa igreja. É ipisertanopolis.com.br. Então você pode estar aí realmente falando para as pessoas estarem participando, né, com alegria nesses momentos tão gostosos de aprendermos da palavra de Deus através também da internet. Queremos lembrar os irmãos que nós temos também o Chá da Primavera, né? Dia 24 nós temos o Chá da Primavera. Você está convidado a participar, recebendo um convite por R$ 35. E você pode também aproveitar, adquirir 2 e doar um para alguém estar participando também deste momento tão especial, onde você vai ter um momento de descontração, mas também um momento de crescimento espiritual. Nós temos também a noite do pijama, no último sábado ou sexta? Sexta, na última sexta-feira deste mês. E então eu gostaria que você criança aí de 4 a 10, né? De 4 a 10, dê o seu nome lá para a Dani, fala com o papai, com a mamãe aí, e dê o seu nome lá para a Dani, ela está lá no balcão, na entrada da igreja, dê o seu nome, o seu número do seu telefone, e assim você faz a sua inscrição.
O ingresso para você participar é 1 quilo de alimento, né? Para você estar abençoando outras pessoas que não têm condições aí financeiras de estar adquirindo o pão de cada dia. Nós teremos também a nossa terça noite de esperanças. Estamos aí com a campanha, né? Mais que vencedores. Então venha ser um vencedor, venha aprender a palavra de Deus, venha estar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor nosso Deus. E também quero dizer para você que hoje nós temos o recolhimento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Hoje é dia também da oferta missionária, não vamos esquecer. Então, durante essa música, a primeira música que nós vamos cantar, você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Queremos deixar você, visitante, muito tranquilo. Essa parte de dízimos e ofertas é da igreja, ao envelope aí à sua frente, para que você coloque seu dízimo e sua oferta. Se você quiser participar também, tenha plena liberdade. Então, durante o primeiro cântico, aí vocês podem trazer seu dízimo e a sua oferta. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, generoso, ó Pai. Tem nos dado serviço, tem nos dado o pão de cada dia, e por isso nós te louvamos e rogamos agora que tu esteja abençoando o teu povo, que traz o seu dízimo, traz a sua oferta diante do teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Amém. Vamos continuar adorando, louvando e com alegria. Aproveite e já dá um abraço aí no seu irmão aí do lado, um sorriso. Isso, deseje as bênçãos, a paz do Senhor para ele. E diga a ele que nada, mas nada mesmo, vai separar ele do amor de Deus. Amém? Essa é uma promessa na nossa vida. Encontrar
que tu conquistaste. E nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais em ti. E nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais em ti. E vou me afastar do que eu tenho encontrado em ti, da vida abundante que tu conquistaste pra mim. E nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais em ti. E nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais em ti. E nada vai me separar do amor que encontro em ti, nem me impedir de te buscar. Eu quero mais em ti. Aleluia! Glória a Deus. Quantos aqui nessa noite quer mais do Senhor? Quantos aqui nessa noite quer mais do Senhor? Ainda bem que nada vai nos separar do amor de Cristo. Ainda bem. Ainda bem que o Senhor não olha para você e não olha para mim como um homem vê. Eu creio que, como essa canção que nós vamos cantar aqui agora, fala que mais vale um dia na presença do Senhor do que a sua vida inteira longe dela. Eu creio que você não veio aqui à toa, mas eu quero convidar você a rasgar o teu coração, se humilhar na presença do Senhor, buscá-lo, clamá-lo, porque eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. Talvez esse dia possa ser um divisor de água na tua vida. Acredito eu que você possa sair daqui diferente de como você entrou, transformado, curado, sarado, com a tua vitória na mão. Mas abre o teu coração e adore aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está vivo, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Oh Deus, aleluia, Deus. Adoramos Tu, Deus. Neste lugar Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer
lugar, Tu és real. Queremos nos entregar aos Teus pés, Deus. Vou me entregar totalmente. Sim, Deus, o Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender, brilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Oh, mais vale um dia, mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, sabemos, Senhor, que vale a pena, Deus, escolher somente a Ti, Deus, largar tudo aquilo que nos agrada, mas agradar o Teu coração. Oh, porque Tu és a nossa herança, Senhor. Oh, sim. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, a minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, a minha herança é o Teu amor. Se eu me humilhar diante do Teu altar, você pode declarar isso ao Senhor. Aquilo que me custar, Tu inclinarás. Os Teus Somente o Senhor pode fazer isso por nós. ao meu clamor. Pois mais vale um dia, oh, mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, a minha herança. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Pois mais vale um dia, mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és. Isso que nós acabamos de declarar agora é verdade. Se nós acreditamos que ao nos humilharmos diante do Senhor, diante do Seu altar como sacrifício vivo, assim nós teremos mais dele. Se aquilo que nós cantamos aqui é verdade,
que vale muito mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Se tudo isso é verdade em nossas vidas, se essa é a nossa intenção, só assim poderemos cantar essa próxima canção, meu irmão. Somente se nós buscarmos ao Senhor como o mais precioso, como o mais elevado, como sublime, como soberano, como autor e consumador da nossa fé. Somente se nós deixarmos os nossos ídolos, as nossas preferências, os nossos egoísmos, aquilo que o mundo tem trazido para dentro do nosso coração, aquilo que o inimigo tenta trazer como opção, apenas se nós abandonarmos todas essas coisas, nós poderemos cantar essa próxima canção. Por isso eu te convido a examinar o seu coração agora e pedir para o Espírito Santo: Senhor, eu quero cantar essa canção. Eu quero dizer que eu quero mais do Senhor e menos de mim. Eu quero declarar que eu preciso mais de Ti e menos de mim. Eu quero declarar que eu sou pequeno e o Senhor é grande. E através de um coração quebrantado nós vamos conseguir, igreja. Através de um coração quebrantado nós vamos conseguir tocar o coração de Deus. E vamos todos juntos declarar. E vamos todos juntos declarar: mais de Ti e menos de mim. Mais de Ti. Declarar uma só voz. Vamos cantar ao Senhor.
Chamamos os nossos responsáveis pelo culto infantil, vir à frente, as facilitadoras, as crianças, venham. As crianças, por favor, venham para o seu culto infantil. Vamos orar. Vou pedir para a Beatriz que venha orar, por favor. Senhor Jesus, nós colocamos a vida dessas crianças diante do teu altar. Colocamos também as facilitadoras, que elas possam estar diante da sua presença, ó Deus. Cuida neste momento lá no cultinho, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, e abençoe também nós que ficaremos aqui, que a tua palavra seja ministrada segundo o teu querer, Pai, em nome de Jesus, amém. Hoje eu estou ocupando aqui o púlpito, porque o pastor Denis está viajando, como é nós substituí-lo. E eu gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus lá no capítulo 42 de Jó. Capítulo 42 de Jó. Se alguém puder acender a luz aí para a gente, faz favor. Jó 40. Nós vamos ler até o versículo de número 6. Obrigado. Jó 42, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir. Agora, porém, os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu gostaria de estar pensando com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o nosso Deus não frustra os seus planos. Nosso Deus não frustra os seus planos. Sonhar é preciso. Quem não sonha, não vive. Quem não sonha, não planeja. Quem não sonha, não tem futuro. Por isso é preciso sonhar. É preciso sonhar, mas é preciso também colocar a mão na massa. Não é só ficar sonhando. É preciso agir. É preciso atuar. E analisar as possibilidades para alcançarmos os nossos sonhos, estabelecermos os nossos objetivos, alcançarmos as nossas metas e pensarmos também nas alternativas disponíveis para que realmente os elementos indispensáveis dos nossos sonhos se tornem realidade. É importantíssimo que realmente cheguemos à mesma conclusão que Jó chegou. Falei de coisas loucas, coisas que não entendia, coisas que realmente passavam do meu entendimento, achando que eu estava indo além daquilo que outras pessoas poderiam imaginar, além até dos seus próprios pensamentos. Mas agora chego à conclusão que nenhum dos teus planos
pode ser impedido. Muitas vezes as nossas vidas precisam passar por momentos difíceis, por processos às vezes incompreensíveis, coisas que nós jamais poderíamos imaginar que nos alcançaria, que nos atingiriam, e que às vezes nós ficávamos só assustados com o que aconteceu com os outros. E de repente, as mesmas coisas, talvez de uma forma diferente, vêm assolar a nossa vida, vêm assolar a nossa casa. E aquela estabilidade, aquela segurança, aquela certeza de que as coisas realmente seriam diferentes na nossa vida, parece que agora vai por água abaixo todos os nossos sonhos, todos os nossos ideais, tudo aquilo que nós almejávamos. Assim creio que estava a vida de Jó. Quando você lê capítulo 1 e 2, você vê que Jó era um homem abastado, um homem rico, uma família bonita, um homem dedicado a Deus, fazia o seu culto, fazia as suas ofertas a Deus, sempre preocupado com seus filhos, prestando o seu culto, pedindo perdão a Deus do pecado dos seus filhos, se porventura houvessem acometidos. E de repente, tudo se vai embora como um estouro de uma bolha. Não há mais filhos, não há mais riqueza, não há mais amigos, se encontra só no meio da sua dor, no meio da sua solidão. Por isso, eu gostaria de estar pensando justamente com você nesse tema. Os planos de Deus não frustram, ou Deus não frustra os seus planos. Quando nós somos provados, a nossa tendência muitas vezes é questionar a Deus o porquê. O porquê chegou isso na minha vida? Por que eu estou passando por esses momentos tão difíceis? Porque o chão parece que está indo embora e eu não consigo pisar mais. Porque eu não estou sentindo mais a vida, não estou sentindo mais prazer, estou sentindo mais o sabor das coisas, porque tudo parece que está voando, tudo está fugindo do meu alcance. Somos tentados a pensar que Deus não é tão forte como os imaginávamos. Somos tentados a dizer que realmente Deus parece que é igual aos homens, não tem tanta força, não tem tanto poder como nós imaginávamos que teríamos quando a dor e quando a calamidade nos alcança. Nós vemos que Jó, ele chega realmente a momentos terríveis da sua vida, ele chega a momentos em que os próprios amigos que vêm a consolar acabam sendo acusadores, a esposa que poderia estar do seu lado naquele momento de dor e estar se condoendo com ele ali ao lado dele, fazendo alguma coisa para aliviar o seu sofrimento, ela também diz, olha, amaldiçoa o teu Deus e morra. Não sofra mais, eu não aguento mais ver você sofrer. Mas, queridos, quando tudo isso parece que vai indo embora, lembre-se, bem sabe que os planos de Deus não se frustram. As forças suas podem ir. A tua dor pode ser maior do que você imaginava. O teu sofrimento pode ser maior do que este universo. A tua dor pode gritar muito mais do que o seu coração pode suportar. Lembre-se que Deus está por perto. Deus sabe o que está fazendo. Deus trabalha no silêncio da nossa dor. Deus trabalha no silêncio da nossa calamidade. Deus nos aprimora no silêncio do maior desastre que pode vir na sua vida. Lembre-se, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não consiga enxergar a mão de Deus, mesmo quando tudo está dizendo que não, Deus está com você. Quando você é provado e a tendência é questionar, duvidar o caráter santo de Deus, lembre que Deus não te abandona.
O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá um conforto tremendo quando Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias, não é alguns dias, não é alguma semana, mas todos os dias da nossa existência, o Senhor Jesus está conosco. Lá em Mateus 28, 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus não te abandona, Deus caminha com você. Deus caminha na tempestade, Deus caminha no maior furacão que existe. Deus está no meio de tudo e Deus está segurando firme nas tuas mãos. Não largue da mão de Deus, mesmo que tudo pareça dizer para você que não. Veja só, lá no capítulo 1, nós vemos Deus conversando com os seus filhos, e entre eles aparece Satanás, e o diabo instiga alguma coisa no coração de Deus, e o verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que desviava do mal. Veja o caráter deste homem: íntegro, reto, temente a Deus, sabia quem era Deus e como ele deveria reverenciar esse Deus, e que se desviava do mal. O verso 8, nós vemos o Senhor, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja quem diz isso de Jó. Não é nenhuma outra pessoa que dá um testemunho de: olha, aquela pessoa realmente é temente a Deus. Olha, Jó realmente é um homem que se desvia do mal. É o próprio Deus dizendo isso para Satanás: viste o meu servo Jó? Mas a calamidade bateu em sua porta. A calamidade bateu no seu coração. A calamidade tirou realmente a força de Jó. A calamidade tirou a saúde de Jó. A calamidade tirou a família de Jó. Cadê os seus filhos? Onde estão seus filhos? Nós precisamos realmente entender que os planos de Deus são planos ótimos, são planos excelentes, embora às vezes doa no nosso ser, às vezes doa na nossa existência, às vezes parece que Deus se esqueceu de nós, às vezes parece que estamos sozinhos, que nem família está do nosso lado, mas Deus está conosco. A segunda coisa que nós vemos é que nunca numa provação você deve entrar em pane. Nunca numa provação você deve entrar em pane. Guarde isso no seu coração. É importante recordar o que Deus já fez no passado. Veja que nesse versículo de número 2, Jó diz: bem sei. Quando ele diz esse bem sei, o que ele está dizendo? Eu lembro de coisas que o Senhor fez. Eu lembro de coisas que o Senhor realizou. Eu lembro que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu lembro que o Senhor pode realmente realizar o impossível para que eu seja feliz. Ele diz: bem sei, bem sei. E Deus realmente chamou a atenção de Jó e segredou ao coração de Jó realmente que ele não estava sozinho. O segredo de Jó era que ele precisava ter uma mente firme no Senhor. E este segredo, ele nos revela lá no capítulo 19, versículo de número 25. Bem sei que o meu Redentor vive, que ainda este meus olhos o verá. No meio da sua dor, no meio da sua calamidade, no meio de todo aquilo que estava acontecendo, a mente de Jó não entrou em pane. Ele não entrou em confusão. Ele estava reclamando da sua dor, estava reclamando do seu sofrimento,
estava sentindo-se abandonado, mas não se esqueceu de Deus. Não deixou Deus fora da sua vida. Diz: eu sei que o meu Redentor é vivo. Ele não está morto, por mais que doa, por mais que sangre, por mais que os amigos me abandonem, por mais que eu esteja só, Deus está comigo. E é interessante que Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Em que momento você falaria ou usaria esse versículo? Em que momento da sua vida você poderia dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança? Momentos de dor, no momento em que as forças acabam, no momento em que tudo está realmente dizendo para você: olha, você é um fracassado, você não consegue, você não vai. É nesses momentos que você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. E o que te traz esperança são as experiências que você teve com o Senhor, seu Deus. Aquilo que Deus tem feito para com a sua vida. E como é bom pararmos um pouco para lembrar do que Deus tem feito por nós. Como é bom parar um pouco e recordar o passado. Recordar o passado é fazer vivificar a esperança no nosso coração. Recordar o passado é fazer com que haja em nós um novo impulso para continuarmos a seguir em frente. Recordar o passado é recordar que Deus está com você. Deus não te abandona, Deus não te deixa, Deus te ampara em todos os momentos da sua vida. Quem conhece a Deus sabe que, de novo, Ele vai te socorrer. Mesmo que tudo esteja parecendo que está desmoronando. Mesmo que todo este universo entre em conflito, você pode estar em segurança. Quando você realmente coloca o seu coração em Deus e recorda o que Ele tem feito e o que Ele tem sido na sua vida. Esse texto então nos faz realmente dizer: bem sei, Senhor, bem sei que o Senhor há de agir, bem sei que o Senhor há de manifestar, bem sei que o Senhor há de mostrar a sua graça, bem sei que o Senhor há de fazer eu caminhar por sobre as águas, mesmo que elas estejam tumultuadas, mesmo que elas estejam fortemente batendo contra o braço da minha existência, mesmo que o mar parece que vai me engolir, bem sei que Tu estás comigo e que o Senhor me sustenta. Não deixe a sua mente entrar em pane, não deixe a sua mente se confundir no meio das suas lutas, das suas confusões. Não deixe realmente a tua mente fazer com que você seja uma pessoa sem esperança. Eu gostaria de dizer para você que a nossa esperança não morre. A nossa esperança, ela é viva, porque a nossa esperança é Deus. Então, creia nessa esperança. Creia que realmente Deus está com você. Creia que Deus está agindo para que você seja muito mais do que vencedor. Não só vencedor. Muito mais do que vencedor. Por Ele que tem te amado. Por Ele que realmente tem se envolvido com você. Por Ele que tem, juntamente com você, colocado você a dar forma na sua existência. Se você tem alguma coisa, se você realmente sente alguma coisa na sua vida, lembre-se que é Deus que está. Por isso tenha a sua mente tranquila. Pode dizer: deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Ele sabe que Deus não vai fazer que as coisas piores acontecerão durante o seu sono. Por isso ele dorme em tranquilidade. Por isso o cristão tem razão de dormir tranquilo. Não deixe então a sua mente entrar
aí em parafuso, mas confia no Senhor. Espera pelo Senhor. Saiba que Deus realmente está cuidando de você. A terceira coisa que esse texto nos traz é que na prova da nossa fé, nós nunca devemos duvidar do amor de Deus. Veja só o que esse texto nos diz. Ele nos leva realmente a pensarmos em algo muito maravilhoso a respeito da nossa vida. Bem sei que tudo podes. Essa palavrinha, tudo podes. Não há limites para o agir de Deus. Não há limites para que Deus fale, não, até aqui eu posso ir, mas daqui para lá eu não posso. Daqui para lá, meu filho, você se vira, porque eu não dá para eu ir. Mas esse texto é muito claro, diz, bem sei que tudo podes. A ação de Deus para com a ação de Deus para com a tua vida não é uma ação limitada. Não é uma ação que tenha barreiras. Não é uma ação que você vai falar, não, até aqui ele vai, agora ele dá uma pausa para eu ir sozinho. Depois lá na frente talvez ele me socorra. Deus não faz isso. Deus, ao contrário, Ele prova o seu próprio amor para conosco na cruz do Calvário, para que a gente tenha a vida e vida eterna. Deus prova o seu próprio amor para conosco no fato dele doar o seu mais precioso, o seu bem mais querido, o seu tesouro maior, que é o seu próprio Filho, para que a gente tenha a vida eterna, vida plena. Por isso, nós não podemos duvidar do amor de Deus. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus realmente tem feito por nós de uma maneira tão maravilhosa e tão esplêndida. Nós vemos que realmente nós sentimos a graça de Deus, porque o seu amor abunda em nossa vida, o seu amor inunda o nosso ser, o seu amor cresce na nossa vida de uma maneira total e de uma maneira plena. O salmista, ele diz o seguinte, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Veja o que ele está dizendo, foi-me bom passar por lutas, foi-me bom passar por momentos difíceis, para que eu aprendesse muito mais ainda do Senhor. Nós precisamos realmente nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de dores da nossa vida, nos momentos em que as nossas forças se esvaem e que a nossa esperança parece que acaba, lembrar que realmente Deus está nos aprimorando. Deus está fazendo-nos passar pelo cadinho da sua graça, para que o amor dele brilhe muito mais em nossa vida, para que a sua luz realmente seja esplendorosa e para que o mundo saiba que Deus existe. E por isso nós passamos pelo cadinho da provação, sabendo que Deus está conosco. E por isso foi-me muito bom ter passado pela provação. É somente quando nós passamos pela provação é que nós realmente alcançamos a maior graça, a maior bênção de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos, para vocês verem que coisa fantástica esse texto nos traz, a questão da graça, do amor e da presença do Senhor nosso Deus. E diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja o que esse texto diz. Ele diz que nós somos justificados pela mediação do Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Nós vivemos em harmonia com Deus, mesmo em meio às lutas e às tribulações. E depois ele vem dizer para nós, e não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. E é aqui que eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos. Temos nós realmente gloriado no momento da nossa dor, no momento do nosso sofrimento? Nós temos nos gloriado em Deus, nós temos dizendo, Senhor, eu te louvo porque eu sei que este momento de dor, que este momento de tribulação é para a tua honra, é para a tua glória, é para o meu crescimento. Temos realmente gloriado nas tribulações? Temos realmente passado por elas na convicção que Deus está conosco e que jamais realmente Deus nos abandonará? Temos realmente nos alegrados nas tribulações? Temos nos gloriados nesses momentos tão dolorosos, tão difíceis da nossa vida? Mas aí ele continua dizendo, sabendo que a tribulação vai produzir perseverança. Ou seja, quanto mais nós precisamos de Deus, mais insistimos em estar na presença de Deus. Mais precisamos insistir em estar na presença de Deus. Quanto mais nós nos envolvemos com a nossa dor, mais nós sentimos que precisamos e carecemos da presença de Deus. Isso produz perseverança. A perseverança, ela produz a experiência, ou seja, você começa a sentir quem é Deus na sua vida. E como Deus não te abandona, como que Deus realmente não te deixa só em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades. Mas ele continua dizendo, e a tribulação produzindo a perseverança, vai produzir experiência. A experiência vai produzir no seu coração esperança. Ora, e ele diz, a esperança não se confunde. Por que ela não se confunde? O próprio texto nos responde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus inunda o nosso ser, inunda o nosso coração e nos dá realmente a alegria de saber que Deus está conosco e que nada neste mundo pode realmente tragar a nossa vida, pode nos afastar, pode nos fazer realmente desanimados e sentirmos abandonados por Deus. Os planos de Deus não se frustram. Por isso que Jó diz, bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E se você chegar no capítulo, versículo 5, você vai ver ele diz assim, eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu te conheço realmente. Eu sei porque eu passei por todas essas tribulações, por todos esses momentos terríveis. E foram nesses momentos que eu senti o Senhor. Foram nesses momentos que eu senti que a tua graça estava comigo. E eu vou ler um texto, permito os irmãos, que encontra na Bíblia do Estudo de Genebra, que diz o seguinte sobre esta passagem de Jó. Jó testifica que Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Deus tem poder para fazer tudo aquilo que em sua perfeita sabedoria e vontade Ele deseja fazer. A onipotência não significa que Deus possa fazer literalmente tudo. Presta atenção nisso. A onipotência de Deus, ou seja, todo o poder de Deus, não significa que Deus pode fazer literalmente tudo. Deus não pode pecar, não pode mentir, não pode mudar a sua natureza, ou negar
as exigências do seu caráter santo. Não pode fazer um círculo quadrado, porque a noção de um círculo quadrado é contraditória. Deus não pode cessar de ser Deus. Porém, tudo o que quer e promete, Ele poderá fazer. Por isso, o nosso Deus é Deus. Por isso, o nosso Deus realmente nos dá a alegria de podermos continuar com Ele, sabendo que Ele, na sua onipotência, Ele age em nosso favor, age com seu poder para nos abençoar. Na sua onisciência, Ele se coloca junto de nós, conhecedor da nossa dor, conhecedor do nosso sofrimento e nos direciona para vencermos. E na sua onipresença, Ele se faz presente para dizer: aqui estou com você, meu filho. Você não está só. Pode o mundo te abandonar, mas Deus jamais te abandonarei. Que Deus, com a sua infinita graça, com a sua bondosa misericórdia, venha nos abençoar. E que os planos maravilhosos de Deus se cumpram na nossa vida. E que possamos nós realmente estar preparados para todos os momentos que temos que passar sobre a face da terra, sabendo com quem contamos, com quem estamos indo e como chegaremos no final. Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo Jesus. Amém. Convido o ministério de louvor vir à frente. Gostaria que você que está passando por um momento difícil na sua vida, momento realmente que você poderia dizer, né? Preciso de Deus, conto com Deus, quero Deus. Que você, enquanto no ministério de louvor vai estar louvando ao Deus, que você venha à frente, nós vamos estar orando por você. Você que tem alguma luta, algum problema, alguma dificuldade que você quer colocar no altar de Deus, venha à frente. Nós vamos estar orando por você, enquanto louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. Exaltamos com louvores a Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Exaltamos com louvores a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos e te glorificamos, ó Deus, porque realmente Tu tens planos
especiais para a nossa vida, planos de vitória e não de derrota, ó Deus, plano, ó Deus, de alegria e não de tristeza, plano, ó Deus, realmente de saber que o Senhor é nosso Deus e que o Senhor não nos abandona, ó Pai. E agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja visitando os corações dos Teus filhos que estão aqui no Teu altar, ó Deus. Tu estejas examinando a cada pedido, ó Deus, a cada anseio que é colocado diante do Senhor. E que Tu estejas abençoando os Teus filhos, ó Deus. Coloque ao lado dos Teus filhos, coloque no seu coração, ó Deus, a alegria de saber que Tu és o Deus que está com eles nesta caminhada e que a vitória já está garantida em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós abençoamos esses Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós dizemos que eles são vencedores, porque o Senhor os tem amado e o Senhor tem declarado a eles a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz, ó Deus. Mas, ó, de que ela está caminhando uma igreja triunfante, uma igreja que não caminha para a derrota, mas para a vitória, uma igreja que tem o Deus que não os seus planos, mas os cumpre, ó Deus. Uma igreja é o Senhor da igreja, e através do Senhor grandes coisas o Senhor realiza através do Teu povo, Pai. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe o Teu povo. Abençoe a nossa família em nome de Jesus, ó Deus. E rogamos que abençoe, ó Deus, a nossa cidade, para que ela seja alcançada pelo Teu Evangelho, ó Deus, e essa cidade se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo. É em nome dEle que nós oramos, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a unção do Espírito Santo de Deus, nos abençoe e nos guarde hoje e para sempre. Amém e amém.